Assim, passando o limite, esse limite aqui existe, porque existe o limite disso. Quem é o limite disso? É essa série. E o limite do módulo de uma sequência é o módulo do limite da sequência. Então, o módulo n igual a k a mais infinito do xn, somar, faz n tender a mais infinito, é menor que ou igual ao limite disso aqui. Mas o limite disso aqui é a série módulo, tá? É a somatória de n igual a... Duas sequências convergentes. Se uma é menor do que a outra, termo a termo, o limite da primeira é menor que ou igual ao limite da segunda. Então, isso aqui é menor ou igual a somatória de n igual a k mais infinito do módulo de xn. Acabou. Assim, passando ao limite, tem isso aqui. Acabou. Tá certo? Porque eu já sei que tudo converge. Tá? Essa converge por hipótese. Esse limite existe por hipótese, que é o limite da sequência de somas parciais. Tá? Esse limite existe por hipótese e esse limite existe por conclusão. Tacando o módulo existe. Então tá aí. Agora vamos ao principal teste de convergência de séries, que é o teste da razão. Então, se uma série converge, absolutamente ela converge. A recíproca não é verdadeira. Uma série pode convergir e não convergir absolutamente. Aí você diz que ela converge condicionalmente, tá? Então, seja xn igual a k uma sequência com xn diferente de zero, qualquer que seja n maior que ou igual a k. Todos os termos não nulos. Na realidade, basta que a quantidade finita de termos, no máximo a quantidade finita de termos seja zero. Tá bom? Você já sabe, porque se duas séries diferem no máximo numa quantidade finita de termos, o estado de convergência de uma é o estado de convergência da outra. Então, pode ser aqui, eu posso assumir sem perda de resultado, que o xn é diferente de zero. Aí a primeira proposição. Se L é menor do que 1, e o L é o limite com n tendendo a mais infinito do módulo do xn mais 1 sobre o xn, tá? Então, a série somatória de n igual a k mais infinito de xn, ela converge absolutamente. Isso é o teste da razão. Se L é maior que 1 e L é o limite do módulo de xn mais 1 sobre xn com n tendendo a mais infinito, então a série ela diverge. Se o limite do xn mais 1 sobre xn é mais infinito, com n tendendo a mais infinito, é claro que esse L não pode ser negativo, tá? Porque é limite de termos não negativos. O L é maior que ou igual a zero. E se mais infinito é o limite, então, dessa razão, então, a série também... A série o quê? Diverge. Esse é conhecido como teste da razão.
É o teste mais usado para convergência de séries. Tá certo? É o teste que nós vamos usar muito em série de potências. Prova. Então quer dizer que não revela nada, né? Converge. Converge. L menor do que 1, zero é menor do que 1. O limite pode ser zero. Uma sequência de termos positivos pode ter o limite zero. Tá? Se L não é conclusivo, é se o L for 1. Se o L for 1, não é conclusivo. Ó, diga. A gente não viu que uma sequência com às vezes, quando a sequência não vai dar. Se uma sequência é formada por termos positivos, o seu limite pode ser zero. O limite de 1 sobre n é zero. Não pode ser negativo. Uma sequência de termos não negativos, o seu limite não pode ser negativo. Mas aí você dizer que geralmente a gente vai enfrentar zero sobre zero. Que? Não, porque os termos da sequência são todos diferentes de zero. Tá? É o limite de xn mais 1 sobre xn. Isso aqui existe para todo n. Tá? Preste atenção. Prova. Prova. Ó. Admita as hipóteses, tá aí. Então vamos ver. Se L é menor do que 1 e L é limite, antes da prova, vamos ver que esse resultado não é conclusivo se o L é 1. Vamos ver, já que alguém perguntou. Então observe, ó. Essa série aqui, o que acontece com ela? Diverge? Né? Diverge. E qual é o limite? Né? Pega menos 1 elevado a n. Ela converge, né? Essa daí converge, não converge? Mas se eu pegar aqui, ela o quê? Diverge. E qual é o limite com n tendendo a mais infinito? Módulo. O termo n mais 1, que é 1 sobre n mais 1, dividido pelo termo n, que é isso. Está com módulo, mas o módulo não faz diferença. Né? Então, isso aqui é o limite com n tendendo a mais infinito de quem? N sobre n mais 1, que é 1. Tá aí, essa é diverge. E essa daqui? E se você pegar e botar n2? Agora bote n2. O que acontece? Converge. N2 converge. E quanto é que dá esse limite? Dá 1 também. Então, se o limite dá 1, ela pode convergir, como pode divergir. Tá certo? Claro, quanto é que dá n sobre n mais 1? Dá 1 ao quadrado, o limite é 1. Tá? Então, quando o limite é 1, o teste é inconclusivo, tá? Mas vamos demonstrar então isso aí. Então vamos dar a prova. Prova aqui. Ó, se L é menor do que 1 e L é o limite de xn mais 1 sobre xn com n tendendo a mais infinito, então, vírgula, para R igual a L mais 1 sobre 2, tem-se o seguinte, tem-se a seguinte desigualdade. Vou colocar aqui. O L é necessariamente maior que ou igual a zero. O L é menor do que R. E o R é menor do que 1, porque a média aritmética de dois números distintos
está estritamente entre eles. Tá bom? Agora, acontece o seguinte, o L é o limite desse quociente. Então, a partir de uma certa ordem, o módulo desse quociente, o L é o limite do módulo desse quociente, perdão. Então, a partir de uma certa ordem, o módulo desse quociente é menor do que R, porque o limite dele é L, e o R é maior do que L. Tá certo? Logo, existe um índice N0 natural maior que ou igual a K, isto é, o N0 pertencente a NK, tal que vale a seguinte implicação. N maior que ou igual a N0 implica o módulo de Xn mais 1 sobre Xn menor do que R. Porque a partir de uma certa hora todo mundo vai ter que ser menor do que R, porque o limite é R, o limite é L, desculpe, e o L é menor do que R. Entendido? Tá certo? Assim você tem o seguinte. Assim é o seguinte. O que é que eu posso afirmar sobre o Xn0 mais 1 em módulo? É menor do que R vezes o Xn0. Certo? Se eu tacar o Xn0 mais 2 em módulo, o Xn0 mais 2 é menor do que R vezes o Xn0 mais 1. Mas usando o início aqui, isso aqui fica menor do que R2 vezes Xn0. Mais uma. O Xn0 mais 3 é menor do que R vezes o Xn0 mais 2. Usando a primeira, então isso aqui vai ser menor do que R3 vezes Xn0. Continuando assim, você tem a seguinte. Você tem o seguinte. Continuando nesse processo, você tem a seguinte coisa. Daí, o X N0 mais J, N0 mais J, é menor que o R elevado a J vezes o Xn0. Qualquer que seja J maior que zero. E, portanto, eu vou ter que ter a desigualdade menor que é igual, qualquer que seja J maior que é igual a zero. Certo? Porque se J for zero, é Xn0 igual a Xn0 em módulo. Se o J for maior do que zero, é menor. Então, é menor que é igual. Ou seja, chama N0 mais J de N, se eu chamar isso aqui de N, você tem o seguinte, o X índice N em módulo é menor que ou igual a R elevado a, se N0 mais J é N, quem é o J? N menos N0 vezes o X N0, isso vale qualquer que seja N maior que ou igual a N0. Isto é, o X índice N em módulo é menor que ou igual a X índice N0 sobre R elevado a N0 vezes R elevado a N. Qualquer que seja N maior que ou igual a N0. Agora que vem a brincadeira. A série geométrica, como isso aqui é maior que ou igual a zero, certo? Que é módulo. Como essa série aqui converge? Por que essa série converge? Porque a série geométrica com R o quê? Menor do que 1. Como essa série converge, qual é a conclusão? A série de N igual a zero mais φ. Multiplicando isso aqui por essa constante, que isso aqui é constante, o N0 está fixo, tá? O N0 é dado, fixo.
xn0 sobre r elevado a n0 vezes r elevado a n, essa série converge. E, assim, se essa série converge começando do n0, ela converge se essa série converge começando do zero, ela converge começando do n0. Então, a série somatória de n igual a n0 a mais infinito de xn0 sobre r elevado a n0 vezes r elevado a n, essa série converge. Mas se essa série converge, aí você usa o teste da comparação, ó. Tá certo? Deste modo, pelo teste da comparação, deste modo, pelo teste da comparação, qual é a conclusão? A série somatória de n igual a n0 a mais infinito de módulo de xn, essa série converge. E, portanto, se ela converge começando do n0, ela converge começando do k. E se converge isso aqui é porque a série original está convergindo o quê? Absolutamente. Então, é o teste da comparação, eu estou comparando com a série geométrica. Tá? Então, esse teste aqui é consequência do teste da comparação. Então, se a série converge, se o limite de xn mais 1 sobre xn a L, esse L é menor do que 1, para esse R aqui, você comparando com a série geométrica somatória de n igual a 0 mais r elevado a n, pelo teste da comparação aqui, você chega que essa série converge. E ela convergir, essa série aqui convergir o quê, hein? Cadê? Essa série convergir absolutamente. Eu vou aproveitar isso que está aí, entenderam? Entenderam? Todos entenderam a demonstração? Eu vou pegar isso aí e vou aproveitar, fazer um apaga aqui. Se L é maior do que 1 e L, né, então, para R igual a maior, aí eu tenho o contrário. Para R maior do que 1, você vai ter o seguinte, você vai ter o quê? 1, tá certo? Menor que R, menor do que L. Não é? Contrário agora, ó. O L maior do que 1. Então eu pegaria a média aritmética de L1, chamando de R, esse R está estritamente entre 1 e L. Logo, existe N0 pertencente a NK, tal que do N0 em diante, todo mundo aqui é maior do que R. Aí é o contrário, ó. Porque o L é o limite. Então, de um certo N0 em diante, todos os termos da minha sequência são maiores do que R. Aí eu vou ficar com isso aqui assim. Isso aqui é maior do que isso. Isso aqui é maior do que isso, que é maior do que isso. Muda. Tá? Esse aqui é maior do que esse, que é maior do que esse. Então a conclusão é que eu vou chegar que isso aqui é maior ou igual a isso, para todo ele. Ou seja, você vai ter isso aqui maior ou igual a isso aqui. Isto é, você vai ter isso aqui maior que igual a isso. Para todo n maior que igual a n0. Agora acontece o seguinte, ó. Então você tem o contrário, você tem isso. Deixa eu ver se eu fiz as substituições corretas. Mudou tudo, contrário. Então você tem xn em módulo maior que igual a isso aqui. Acontece que o R é maior do que 1. Logo, como? Quem é o limite? Com n tendendo a mais infinito,
De R elevado a N, quem é? O R é maior do que